a habilidade emocional manda muito mais do que a habilidade técnica. O cara tem tudo pra dar muito certo. Sim. Só que o cara não tem competência emocional. Exato. Muito bem, senhoras e senhores, mais um Basecast aqui. Convidados especiais, 2 convidados que vocês ainda não viram aqui, tá? Hoje a gente vai falar de assuntos muito importantes aí pra sua performance. Você vai ver só que muita coisa vai ajustar dentro de você. Você que tá chegando agora, ouvindo a gente, você que tá vendo a gente, já vai chegar fazendo uma coisa. Curtindo esse Basecast, já vai chegar compartilhando com pessoas que você puder, porque o assunto de hoje é muito importante para a sua vida como um todo. Você vai pegar princípios que tem no esporte e como você pode aplicar na sua vida e crescer em qualquer área que for. Por isso, eu tô aqui com Diego. Diego que, cara, se eu fosse ficar falando aqui tudo que o cara faz, em um único dia, a gente ia ficar esse Basecast umas 4 horas só falando de tudo que ele faz, mas daqui a pouco ele vai contar um pouco mais daquilo que ele faz, mas lutador de karatê, professor de karatê, coordenador da seleção de karatê. Ele vai falar um pouco sobre isso, é empresário também, é locutor, voz de locutor também, cara, tem. E tô com a Bia que faz parte do nosso time de vendas, hoje tá performando em vendas, mas já performou também no karatê. Inclusive o Diego já foi professor da Beatriz Vilela, já foi professor dela de karatê quando ainda... menininha, né, Diego? Pegou ali. Mais jovem. Menininha de tudo. E hoje tá aqui performando em vendas. Então a gente vai aprender muito sobre isso. Se você que tem uma empresa, por exemplo, você vai pegar esses princípios que você pode aplicar na sua empresa, nos seus negócios. Muita coisa boa vai sair de hoje, então se liga só e vamos começar isso aqui. Diego, queria que você se apresentasse pra galera que não conhece você. Fica à vontade aí para falar daquilo que você tá fazendo, dos projetos que você tá aí envolvido. Manda ver. Legal. Prometo tentar ser breve, tá, Thiago? Cara, tem um monte de coisa acontecendo. Um monte de faceta aqui. Bom, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer, Bia, estar aqui compartilhando esse podcast com você. Bia, que fazia muitos anos que a gente acabava não se encontrando pessoalmente, né, presencialmente, mas passamos aí momentos importantes, tanto da vida dela quanto da minha, né, juntos, né, trilhando esse caminho do esporte. Bom, meu nome é Diego Spigolon. Eu sou graduado em Educação Física, tenho 3 especializações, especialização em Fisiologia do Exercício, Atividade Física Adaptada e Saúde, em treinamento para o alto rendimento, no Núcleo de Alto Rendimento em São Paulo, e mestrado em Ciência do Movimento Humano. Eu sou hoje o coordenador técnico da seleção principal do Brasil, a seleção adulta, né? Temos uma outra pessoa que coordena a seleção de base, né? A garotada mais jovem. Fora isso, tenho uma Academia Sportway, na cidade de Piracicaba, São Paulo, que lá a gente tem diversas modalidades e tal. Tenho projetos com karatê, projeto numa cidade chamada Iracemápolis, aqui no interior do estado de São Paulo, onde eu, juntamente com a Natália, minha esposa, e o Hernani, que depois acho que a gente vai em algum momento tocar no nominho deles aí, mas que são atletas de altíssimo nível aí, altíssimo nível mesmo do karatê brasileiro, que já conquistaram muita coisa pro karatê nacional. Eles estão comigo também, faz parte aí desse time, nesse projeto em Iracemápolis, que é um projeto que vem do governo do estado de São Paulo, né, chamado Centro de Formação Esportiva. Nós também temos um projeto em Piracicaba, que trabalha desde a formação esportiva, a base, mas também que procura, através desse trabalho, né, fomentar o esporte de rendimento também, de alto rendimento. Fora isso, tenho karatê em colégio particular da cidade, o Colégio Piracicabano, que é um colégio muito tradicional da cidade também. Fora isso, já fui... Como você disse, já fui locutor há alguns anos. Foi mesmo? Já do MMA. Caramba, a princípio com o Strike Force, que foi um dos grandes eventos mundiais do MMA, né? Um evento norte-americano que, depois de muitos anos, foi comprado pelo UFC. E aí os atletas do Strike Force passaram a estar dentro do UFC.
E depois a gente acabou trabalhando também com o Bellator, que também é um grande evento, bem conhecido dentro do MMA. Eu fiquei cerca, acho que de 4 anos, entre 2009, 10 até 2012, mais ou menos. Acredito que foi essa faixa aí de período. Boa. Que eu fiquei dentro do canal Space, né? Aquele canal TV a cabo, né? Sim, TV paga. E é isso, essa é um pouco da minha vida. Um pouquinho, né? Um pouquinho. Que coisa. Coisa que o cara faz. Legal. E realmente tem que fazer gestão de tempo para conseguir, né, alcançar tudo isso aí. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Bia, se apresenta pra galera, deixa a galera conhecer você, Bia. Bom, sou a Beatriz Vilela, faço parte aqui do time da base de treinamento hoje. E por muito tempo, né, na minha vida inteira, na verdade, desde os meus 7 anos de idade aproximadamente, foi onde eu entrei a primeira vez no esporte e comecei a treinar com o Diego. Eu tinha 14 anos eu tinha, e foi até uns 17 anos mais ou menos. Então fiz parte da seleção brasileira também durante 5 anos consecutivos, fui medalhista nacional, internacional. E hoje, de fato, vivo o meu propósito aqui na base de treinamento, né? Salvando vidas, né? A gente transforma vidas através de bloqueios emocionais, principalmente. Então, é uma honra estar sentada na mesa com vocês dois. Legal. Porque eu tenho muito costume de falar que, para qualquer pessoa que me pergunta, já soltando aqui um insight poderoso, né? Hoje, quando os filhos nascem, né? Na verdade, eles são treinados, né? Eles são treinados pelos pais. E, infelizmente, na minha vida, eu não tive a presença do meu pai por conta de problemas de saúde que ele teve. Ele passou a maior parte do tempo dele internado. E, a partir disso, quem foi o meu treinador mesmo de vida foi o Diego com a Natália, que fizeram ali um papel de irmãos mais velhos, me projetaram muito. E, a partir do momento que eu passei por todo o processo, depois que aconteceu da perda do meu pai e tudo, vim para Campinas, passei por várias dificuldades. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Thiago, que me projetou desde então ali, né? Foi o irmão mais velho aqui de Campinas que eu tive a honra e a oportunidade de conhecer. Então, é uma honra estar com vocês dois aqui. Prazer enorme. Nossa, Pois é. Tem um coração ensinável demais e hoje vai ensinar muita coisa pra você aqui. É isso. Estando nesse Basecast. Me diz uma coisa, que insight que você teve, Diego, nessa trajetória sua, que assim, ó, que o esporte te trouxe, que você acredita que pode ser um ensino, um princípio que as pessoas precisam carregar para a vida delas como um todo. Tenho certeza que durante essa jornada sua, você teve muito acesso a várias áreas dentro do esporte que você pega aquele extrato e fala assim, cara, isso aqui é um princípio que eu não vou carregar só na competição. Isso aqui eu vou carregar para a minha vida toda. Quais são os princípios que você tem? De repente, 1, 2, 3 princípios que você tem, que você carrega, que você acredita que as pessoas poderiam carregar também. Sim. Bom, Thiago, na verdade, acho que são inúmeros, né? Acho que tem muita coisa bacana. Acho que uma das coisas que eu vou citar aqui é a importância da gente não terceirizar a culpa, né? Eu acho que essa é uma coisa muito legal. Que nós somos os responsáveis por tudo aquilo que a gente faz, pelos nossos sucessos e pelos nossos fracassos, né? Então, muitas vezes as pessoas meio que se sabotam, né? Às vezes tinha que treinar, mas tô com uma dorzinha a mais aqui, não vou. Se eu quisesse eu conseguia, mas eu tenho que fazer alguma coisa que é nesse mesmo horário, onde no fundo não deveria ser, né? E aí chega na hora da competição, muitas vezes as coisas não acontecem como deveriam acontecer, né? Então, eu acho que de uma forma geral, as pessoas têm muito esse hábito, né? De delegar a culpa, né? Tudo que acontece de ruim é culpa de A ou culpa de B. Nem sempre as pessoas se olham e falam, não, cara, a culpa disso é minha. Eu poderia ter treinado mais. Aquele dia que eu saí e no outro dia eu treinei de uma forma que não deveria ter sido daquela forma. Então, acho que esse é um dos insights que eu carrego comigo. Autorresponsabilidade mesmo. Com certeza, cara. Eu acho assim, a gente tem que ter a rédea das coisas. Eu acho que tudo que acontece na nossa vida, é claro que eu sou católico, temente a Deus, eu acho que Deus faz o papel dele, mas nós temos que fazer o nosso, né? Então não adianta ele nos capacitar, ele dá saúde pra gente, dá disposição, né? Dá um novo dia, uma outra oportunidade, e a gente não fazer a nossa parte, né? Então eu acho que esse é um dos insights que eu deixo aqui, que eu carrego comigo, né? Que a gente tem que
trilhar a nossa sorte, né? Fazer ela acontecer. É isso. E eu vejo que isso acontece muito, uma grande dificuldade nas pessoas é o seguinte, de diferenciar o que é, por exemplo, um fracasso de uma derrota. Eu não sei se você tem um significado diferente para isso, mas eu vou expressar aquilo que eu aprendi, por exemplo, e de repente a gente pode discutir um pouco mais sobre isso agora. Fracasso para mim é, por exemplo, ele faz parte do processo de aprendizado. Com certeza. O erro, o fracasso, e é um jogo mais interno. É um jogo onde você se torna melhor do que você mesmo todos os dias. Aquele 1% melhor, um movimento para dentro. Sim. Então você vai fracassar na sua jornada. A derrota, que eu vejo, por exemplo, olhando pro karatê. Eu posso ser um cara que eu vou pegar, você vai pegar e vai me treinar. Já não tenho mais idade talvez para ir competir e tudo mais, mas se eu tivesse a Bia, por exemplo. Você treinou a Bia, né? Pegou ali a Bia e ajudou ela no processo. E ela foi indo, sendo melhor que ela todos os dias. Né? E ela pode treinar muito, mandar muito bem no treino. E ela ser disciplinada. Né? E uma das palavras que a gente vai usar daqui a pouco, falar mais sobre isso. Mas ser disciplinada. E fazer tudo que estava no controle dela e ser autorresponsável. Só que, naquele momento da luta, pode ter alguém que performa melhor que ela. Com certeza. Isso não é um fracasso. Ela foi derrotada na competição, Sim. mas sabendo que ela fez o melhor que ela tinha que fazer. Sim. E a pergunta que eu te faço aqui é o seguinte, ó. O que você pode trazer pra gente de ensinamento por lidar com isso o tempo todo? De ver, inclusive a Bia. Eu vejo a diferença que ela teve aqui de chegar na mentalidade dela e tudo mais. Eu tenho certeza que é super competitiva, né? Já era super competitiva ali. E de um aluno seu que de repente fala assim, tipo, poxa, Thiago, esse aluno meu, ele treinou, ele deu duro. Só que ele chegou ali naquele momento e tinha assim alguém que era melhor que ele e foi, de repente, ele bobeou em um momento, foi um golpe que ele, de repente, ele tomou ali. Hesitou, né? Exatamente. Qual que é a mentalidade que você vê que esse cara precisa ter, que esse aluno precisa ter, que a gente pode pegar isso pra nossa vida, assim? O que você vê aqui? Porque pra mim isso foi... Você concorda que ele foi derrotado naquela luta ali, Sim. mas ele não perdeu pra ele mesmo, porque ele não foi fracassado, porque assim, ele passou por essa jornada, mas naquela competição ali, ele foi derrotado ali pra alguém que performou melhor que ele. Eu acho que a resposta você já deu, né? É a questão do aprendizado, né? Eu acho que esses tropeços, né, eles fazem parte realmente do processo de evolução, né, de aprendizagem. E muitas vezes essa falha que ele teve, que pode ser um deslize, aconteceu há 2 semanas. Teve um evento no Ibirapuera, em São Paulo, há 2 semanas atrás. E eu estava lá. E eu tenho um garoto que foi campeão sul-americano há alguns meses, tá indo pro campeonato pan-americano e, enfim, é um menino bom, assim, que tem evoluído bastante, foi campeão brasileiro na categoria. Então, inclusive a categoria que quando a Bia chegou lá atrás comigo, ela tinha ali os seus 14 anos, esse garoto faz parte dessa categoria hoje, que é chamada categoria de cadetes. E é isso, assim, ele ganhou de um atleta que é na categoria de base nós temos dois atletas na seleção nessa categoria. Então vai para o campeonato sul-americano, pan-americano, tem 2 atletas na mesma categoria. E nesse campeonato, coincidentemente, esse menino, eles acabaram caindo na primeira luta da categoria deles, eram os 2. Os 2 titulares da seleção brasileira, ou seja, talvez o principal rival dele no Brasil. E é um menino realmente muito bom. Tanto que eles fizeram a final do campeonato sul-americano, que esse ano foi no Equador, foi os 2. E esse aluno meu ganhou. E ele entrou tão focado para aquela luta e tal. E ele venceu, de fato. Conseguiu, foi 1-0, uma luta dura, mas conseguiu vencer. Depois ele acabou lutando contra outros atletas. E eu senti que o nível de atenção dele caiu um pouco e ele acabou tomando um ponto lá no momento de deslize e perdeu. Que é o que a gente está falando aqui. O menino é disciplinado, treina direitinho, tem uma boa alimentação e faz tudo que um atleta deve fazer. Mas perdeu. E aí eu acho que são ensinamentos, né? A gente
Aí ele tá indo pro Campeonato Pan-Americano agora. E foi um dos temas, inclusive, do último treino antes dele viajar, né? A importância de não baixar a guarda, né? No sentido de estar desatento ou, de alguma forma, menosprezar o adversário. E essas sabe? são coisas que você fala pro cara que, por exemplo, o cara que acabou de perder, né? Naquela luta ali, ele sai dali. E qual que é o bate-papo que rola? Então, assim, Thiago, sai dali, porque... então, cara, uma coisa que eu aprendi com o tempo. Aquele momento não é o melhor momento pro cara absorver muita coisa. Ali, às vezes, o cara tá pé da vida com aquilo. E eu aprendi que, beleza, você pode ali e soltar para ele algumas coisas que são importantes, que aconteceram e tal. Mas o melhor momento não é aquele, eu sinto. Claro que isso é uma coisa pessoal, mas de uma forma geral, os atletas logo após, e tem aqui a Bia, que acho que pode falar, né, que teve essa vivência como atleta, mas é isso, quando você é derrotado, ou quando você, às vezes, a pessoa não absorve, sabe? Sim. Então, eu vejo que o primeiro treino após essa competição, agora vem aqui, meu queridinho. Sim. Vem aqui, senta. Vamos assistir junto. Ó, isso aqui você está errado. Legal. Aquilo foi bom, aquilo foi ruim. Aí eu acho que é o momento de fazer aquele checklist, né? De colocar as coisas em dia. Eu acho. Aproveitando, tipo, essa pergunta, me leva até pro meu último campeonato sul-americano que eu tive, que foi exatamente isso que aconteceu. Na minha categoria, eu tinha acabado de subir para 16 a 7, né? E só que eu tinha subido de peso também. E aí eu tinha sido campeã sul-americana na 14-15 e na 14-15 menos 59 quilos. E a menina que era da 14-15 menos 53 quilos tinha subido para 16 a 7, na mesma categoria que eu. E tinha a atual também, né? Que era campeã sul-americana da 16 a 7. E aí eu lembro que na primeira luta lutei contra uma boliviana, ganhei de 9 a 0. Na segunda luta, eu lutei contra a colombiana. E eu lembro que eu perdi essa luta. Só que o que aconteceu? Eu tinha treinado absurdamente para isso. Então eu tava numa performance muito forte. Só que altitude. E aí, tipo, lembra que eu treinava com aquelas máscaras de oxigênio, eu cheguei a passar mal porque eu tava sem ar. Então, tipo, me descompensou muito naquele momento. E aí eu acabei perdendo essa luta de 1 a 0 só. E aí ela foi pra final, eu fui pra repescagem, e aí eu ganhei da atual campeã sul-americana da menos 53 quilos de 9 a 0, que foi do Chile. E aí, quando eu terminei a luta, eu lembro que eu saí do tatame, eu gorfei do tatame, né? Por conta que eu tava sem ar mesmo. O Diego me pegou, me levou pra Área médica. Pra oxigênio mesmo. E as únicas coisas que eu lembrava que ele me falava era tipo assim, você lutou muito bem, você mandou muito bem. E todo campeonato, mesmo que eu perdesse, era tipo assim, sempre um incentivo, tipo, não, você mandou muito bem, que isso e aquilo. E aí chegava no treino seguinte, era tipo assim, videozinho, colocando lá um vídeo da minha luta mesmo, colocando lá, tipo, ó, aqui você errou, você poderia ter antecipado de tal forma, e sempre, tipo, jogando o erro pra mim. E, tipo, pra eu corrigir mais... Pra eu corrigir o mais rápido, né? Então, tipo... respondendo até a outra pergunta que tu fez para ele, quando se trata da autorresponsabilidade, era uma das coisas que a gente tem que desenvolver como atleta. E foi uma das coisas que meu pai me ensinou bem antes de eu começar a treinar com ele, porque em uma das academias, eu lembro que o professor ele falava assim, tu não fez o ponto porque o juiz roubou, por conta disso, que isso e aquilo, sempre jogando a culpa para terceiro. E aí eu lembro que meu pai... Nossa, isso eu nunca esqueci. Ele virou e falou pra mim... Bia, quantos juízes tem na quadra? E ao total eram... Hoje eu não sei como que tá, né? Só que eram 4 bandeiras e um central. Tá assim ainda? E aí, eu respondi isso pro meu pai. E ele falou assim, tá, quantas bandeiras tem que puxar pra ser seu ponto? Eu falei assim, obrigatoriamente 2. Aí ele pegou e falou assim, tá, mas se são 2 bandeiras que tem que puxar... para realmente concretizar o seu ponto. Você acha mesmo que foi o juiz central ele roubou seu ponto ou você que não deu o golpe perfeito a ponto de 2 puxarem a bandeira para você? Depois que ele disse aquilo lá para mim, tipo, todo campeonato que eu perdia, eu colocava na cabeça, eu perdi porque o meu golpe não foi perfeito. O meu golpe não foi perfeito. É um jogo que a gente vê muito, por exemplo, eu assisto muito futebol, eu gosto muito de futebol, né? A primeira coisa que se vê alguns jogadores falando assim que
tá perdendo um jogo, por exemplo, no intervalo, porque é difícil com uma arbitragem assim, Exato. arbitragem aquilo e tal. É realmente transferir a responsabilidade que deveria ser dele, né? Sim. E é um jogo aqui, gente, eles estão falando da realidade, né, que viveram e que vivem muito dentro do karatê, mas que a gente olha muito para nossa vida. Pega o princípio que o Diego falou, por exemplo, de equalização emocional. O que é esse equalização emocional que eu gosto de dizer? É na hora certa, você identificar o momento certo. A correção é a coisa certa a se fazer do seu aluno. Ele errou, ele fracassou, ele falhou, ele de repente ele teve um golpe errado ali e tal, que já foi treinado e naquela hora alguma coisa aconteceu que ele errou. Mas o que é equalização emocional? Equalização emocional é quando você aprende a identificar o time da coisa, o tempo. Porque as pessoas olham assim e dizem, poxa, eu tenho que corrigir meu aluno. Certo, você tem que corrigir o seu aluno, o seu filho, o seu funcionário dentro da sua empresa. Mas uma das perguntas é, como fazer isso? O lugar que você vai fazer isso e o tempo de fazer isso. Que muita gente erra no time de fazer. Algumas outras erram no como fazer. Sim. E às vezes o como é até o certo, mas não era o tempo de fazer aquilo. Não era o momento de fazer. Então, o ensinamento que nos traz aqui hoje é de você aprender a equalizar suas emoções. Muitas vezes você sabe o que você tem que fazer, mas não é o time. Identificar o time é você só identifica o time com maturidade. Você só identifica o time quando você desenvolve maturidade naquilo. Porque uma criança, ela é imediatista. Uma criança, ela quer resolver tudo na hora. Sim. E quantas vezes a gente vê pessoas na vida como um todo que é imediatista. Sim. Bateu, levou. Né, em tudo. E são pessoas que, não, tem que fazer agora. E acabam sendo atropeladas por vários fatores que acontecem na vida dela, porque ela não sabe identificar o tempo de fazer aquilo. Perfeito. Então, esse exemplo é um exemplo que a gente pode aplicar em qualquer área da nossa vida. Sim. De repente, por exemplo, empreender a coisa certa, de repente para a pessoa empreender, abrir a empresa dela. Mas às vezes ela vai errar no time. Às vezes assim, não é o tempo dela fazer aquilo. Não é o tempo de lançar aquela semente. Sim. Né? Se ela lança aquela semente, ela pode trazer talvez mais malefício para a vida dela do que propriamente benefício. É verdade. Né? Assim como um aluno, eu sei que você como professor, como treinador, né? Eu também sou treinador de pessoas, de mentalidade e tudo mais. A gente tem que desenvolver muito essa sabedoria. Isso só desenvolve com sabedoria. Sim. Uma coisa é você ter informação. Por exemplo, a galera está tendo informação sobre isso agora. Sim. Informação é um conjunto de dados que ela recebe. Ah, beleza, eu tenho que identificar o time. Outra coisa é você ter conhecimento. O que é conhecimento? É, por exemplo, a hora que você vai lá e você erra naquilo. Você, provavelmente em algum momento da sua vida, você como treinador, já falou alguma coisa pro seu aluno na hora errada. Já aconteceu? Com certeza, Pois sem é. dúvida. Você teve uma experiência, você, trouxe um registro neural com aquilo. Fez sinapse neural, falou, caramba, não era o tempo de falar. Sim. Eu falei. E aí você como treinador. E aí fazer isso, esse conhecimento, que é a aplicação da informação, hoje você está recebendo informação, você que está ouvindo a gente aqui. Você precisa transformar isso em conhecimento. Entrar no campo de batalha. Se você ficar me falando aqui, por exemplo, eu não sabia essa parada de juiz, quantos juízes tem, eu não sei porque eu não sou o cara de assistir karatê e tudo mais, né? Sim. Mas o que eu preciso ter? Você está me passando um conjunto de informações, você poderia me passar várias técnicas aqui, mas eu preciso ir lá no tatame, é tatame mesmo, né? É. Eu preciso ir lá no tatame, eu preciso tomar um golpe, eu preciso dar um golpe, eu preciso ter uma experiência. Essa experiência acavalada vai me gerar sabedoria. Sim. Informação, conhecimento e sabedoria. Aí a sabedoria só é desenvolvida quando você aplica muito, quando você testa muito, né? Erra muito também. Erra muito. A sabedoria só tem sabedoria quem tem maturidade. É verdade. Né? E o errar muito é muito importante. Só que agora há pouco, a gente estava ali numa reunião rápida com o time ali, e a gente estava falando do quanto é importante também, Diego, acertar e aperfeiçoar o acerto. Sim. Então, por exemplo, a Bia aprendeu a dar um golpe certo. Mas não é porque ela deu uma vez que ela vai sempre acertar. Sim. Né? Ela aprendeu a dar um golpe certo que ela precisa fazer. Dá o golpe de novo. Sim. E dá o golpe de novo. E treina de novo. E faz de novo. E faz de novo. E Atenção. aperfeiçoar esse acerto. Sim. É isso que vai desenvolver na gente essa sabedoria, essa musculatura diferente. Me fala um aluno que você tem, assim, de repente se você não quiser falar o nome, não tem problema, mas você fala assim, Thiago, essa pessoa, esse aluno, me chamou a atenção, de repente, pela disciplina, por alguém que não se conformava com a mediocridade ali e era um cara empenhado que aperfeiçoava o acerto. Como que foi isso? Assim? Você teve alguém que passou nessa jornada que gerou essa marca em você, que foi marcante para você?
Tenho vários, na verdade, né? Acho que, de uma forma geral, acho que todos os atletas que têm sucesso têm um pouco disso, né? Dessa característica, né? Porque é aquilo, errar faz parte do processo, obviamente, né? Mas o cara, para ter sucesso, sem dúvida alguma, senão a conta não fecha, né? Ele tem que acertar mais do que ele erra. Agora, acho que a importância da pessoa utilizar esse erro como forma de aperfeiçoamento, né? Pô, errei aqui, não vou fazer isso de novo. E aí aprender. Um dos atletas que eu vou citar aqui, que a Bia conhece também, é o Hernani. Chama Hernani Veríssimo. Tá. Esse atleta, ao longo desses últimos anos, foi considerado, sem dúvida alguma, um dos principais atletas do Brasil. Até comentava com a Bia, esse ano que passou agora, 2021, nós tivemos os Jogos Olímpicos, né? E o atual campeão olímpico é um italiano na categoria menos 75 quilos. E num passado recente, aí, esse meu aluno, Hernani, a gente estava, acho que na Holanda, numa etapa da Liga Mundial, e ele ganhou desse atleta, né? Isso mostra o tamanho que esse atleta brasileiro tem, assim, né? Já ganhou de outros grandes atletas, líderes de ranking mundial da época. O Hernani, primeiro campeonato pan-americano adulto que ele teve foi muito bacana, porque ele lutou a primeira luta da chave. Então tem ali o chaveamento, né, as divisões, quem luta com quem. E, pô, tinha um cara que na época, um americano, ele liderava o ranking mundial, né? E eu falei, pô, cara, só falta cair com esse cara, primeira luta, né? Mas é aquilo, cara, dito e feito, primeira luta, né? E aí, mas ele fez uma baita luta e ele ganhou do americano. E esse é um atleta que ele era ainda, né? Muito disciplinado. É um cara que horário arrisca. Então você vê que o esporte e a vida dele meio que se fundem assim, né? Legal. Todos os preceitos, a filosofia do esporte, né? De determinação, de disciplina e tudo, ele traz isso para a vida dele, né? Então, é um cara que não é à toa, foi campeão sul-americano, pan-americano mais de uma vez, foi campeão brasileiro várias vezes e... E o que isso representa, né? Que nem você disse aí, a vida dele no geral e o esporte são congruentes, né? Sim. E esse é um desafio que as pessoas têm muito, de começar a fazer separação. Ah, eu sou o profissional, eu sou o pessoal. E sendo que você é uma pessoa só. Uma pessoa só. E o que você faz, aquela coisa que você faz daquele jeito, é muito determinante para todas as áreas da sua vida. Então, se você é indisciplinado na sua profissão, por exemplo, e quando eu falo de disciplina, eu gosto de utilizar o termo que é o seguinte, ó, a disciplina é um combustível inicial, que nem um avião, toda vez que ele vai decolar, um avião ele pode gastar até 50% do tanque dele só na decolagem. Então a disciplina, eu vejo na vida das pessoas, é como se fosse essa decolagem. Porque depois que ele decolou, a performance dele lá, vem o vento, que vem contra e tudo mais, faz ele performar e gastar menos energia. Na disciplina, eu gasto muita energia para ser disciplinado. Caraca, eu tenho que fazer. Só que chega uma hora que instala um hábito. E quando tem um hábito, eu já nem fico gastando mais energia. Sim. Eu não fico, por exemplo, ficar gastando energia que eu tenho que chegar no horário no treino, por exemplo. No começo mas depois que instalou um hábito, não faz sentido já para mim não chegar no horário no treino. Exatamente. Já é habitual. Então não tem que mais gastar aquela energia no começo. As pessoas não sabem diferenciar, às vezes, falam, eu não sou disciplinado, Você não precisa ser disciplinado por toda a sua vida, você precisa instalar os hábitos certos. É verdade. Encontrar os hábitos certos que você precisa instalar, se treinar um hábito certo, se chegar no horário, a alimentação é hábito, tudo isso é hábito. Sem dúvida. Que no começo você precisa da disciplina para ser regrado, é uma regra que você coloca para você. Sim. E você tem que cumprir aquilo. Sim. Mas depois que instalou um hábito, fica leve. É verdade. Né? Tem fluidez muito maior. Sim. Então, o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Esse atleta, que você está me dizendo os atletas que normalmente chegam na alta performance, são os caras que chegam em grandes lugares, eles têm alguns pontos em comuns. Um deles é encarar a vida dele como um movimento de
fugiu a palavra aqui que você utilizou, que eu gostei bastante, mas eu vou lembrar ela daqui a pouco, mas ter congruência entre disciplina e tudo mais do esporte, mas aplicar na vida do cara também. Sim. Porque senão ele só vira... A gente vê alguns casos desses no esporte, o cara só é bom naquela função e ele ferra toda a trajetória dele, inclusive no esporte, porque ele não tem um bom relacionamento com a esposa, porque ele é mau caráter, de repente, financeiramente, porque ele olha para as outras áreas da vida dele, ele não cuida dessas outras áreas da vida dele. Ele chega até um certo nível, mas ele não passa daquilo. Né? Então a gente vê muito isso no esporte aí. Mudando aqui, eu quero falar com vocês de talento. Talento. Como que você identifica um talento? Um talentoso, assim. Quais são os critérios que você olha assim pro cara e fala... Porque tem um faro, Thiago, fala a verdade. Tem um faro, assim, de você olhar assim... Hoje, com a musculatura que você consegue bater o olho e falar assim... Tem talento. O que você usa, Sim. vai? Bom, vamos lá. Deixa eu primeiro, queria até puxar um pouco para minha área da ciência do esporte, né? Tá. Essa questão da detecção de talento, você sabe que é algo que às vezes é muito discutida, né? Tá. Porque muitas vezes a gente já ouviu, inclusive, histórias, né? Você falou que gosta muito de futebol, né? De, craques que lá atrás, em algum momento, eles foram rejeitados de peneira, né? Que, não, esse cara não vai dar certo, ele é pequeno demais, não, é grande demais, é não sei o quê. Então, assim, às vezes as pessoas levam em conta, e acredito que em alguns esportes isso seja de fato muito determinante, a questão das características físicas, né? Tá. Do cara que é longilíneo, esse cara, pode se dar bem no basquete, não sei o quê. E de fato, tem sentido, né? Mas eu vejo que a tomada de decisão, ela vai muito além do que o cara ser grande ou ser pequeno, o cara ser isso ou ser aquilo, sabe? Então, nós temos aqui um exemplo nos Jogos Olímpicos que aconteceu em 2021, o campeão olímpico da categoria pesada. Então, assim, categoria pesada no karatê, você ter braços longos, ser alto, ser grande é importante, né? Mas, por incrível que pareça, se esse cara entrasse aqui e sentasse do meu lado, você jamais, eu tenho certeza, Thiago, jamais imaginaria que ele é o campeão olímpico da categoria pesada do karatê. Ele é um iraniano, ele tem um percentual de gordura meio alto. Caramba! Se você olhar, você não é um cara super atlético, mas esse cara tem uma tranquilidade, ele consegue levar a luta de uma forma para ele, o lance do timing, né? Ele desgasta super pouco, ele consegue fazer os ataques no momento correto, sabe? Ele tem uma eficiência técnica muito boa, então é um cara que não desperdiça muito golpe, com isso ele não se desgasta tanto. Olha só. Entendeu? Então, assim, muito bacana. E claro, assim, hoje eu dei uma aula de manhã, né? Então, a garotada quando chega, depois de algumas aulas, a gente sente, assim, né? Uma criança que já tem uma coordenação melhor, que já tem um entendimento melhor. A hora que você começa a falar, muitas vezes, ele já faz silêncio, tem mais foco, né? Então, eu consigo identificar com essas questões. Mas acho que uma das falhas que hoje eu acho que está mais desmistificado isso, mas da ciência do esporte durante anos atrás, foi levar em conta muito a questão física. E eu acho que é muito mais do que isso. Então, o lance é o seguinte, que de tudo que você está falando até agora, você não foi um cara que, por exemplo, na conversa você está valorizando a técnica. Por exemplo, né, hipervalorizando, essa palavra, hipervalorizando. Tipo, Thiago, o cara tem que ser tecnicamente excelente e tal. Por quê, gente? Tudo que ele tá falando, a gente pode levar pro jogo emocional. Com certeza. É o cara, a hora que eu tô falando, é o aluno que presta atenção, ouve. Ele já dá um comando, o aluno que dá um comando e entende hierarquia, a voz do treinador. Perfeito. Porque a técnica se desenvolve. Sim. Hoje a Bia, por exemplo, tá no jogo de vendas. Sim. E a gente fala muito disso aqui dentro da base, muita discussão nossa. Porque técnica de venda, por exemplo.
Você aprende, meu amigo. Você vai ali, você aprende a técnica. A técnica representa 10, 13% aproximadamente do seu resultado. 87% dele vai ser emocional. Então, você como treinador, estou super de acordo com você, que eu olho assim também, é uma perspectiva que eu tenho muito também. Sim. A habilidade emocional manda muito mais do que a habilidade técnica. Porque assim, ó, o cara pode ter muito talento. A gente vê muitos casos assim. O cara tem muito talento, que eu digo, de repente é o corpo ideal ali, a estrutura óssea, percentual de gordura e tal. O cara tem tudo pra dar muito certo. Sim. Só que o cara não tem competência emocional. Exatamente. Só que o cara não consegue identificar níveis de hierarquia. Por exemplo, tava numa palestra esses dias, e eu tive até rolou até uma mini discussão ali, que o cara fez uma pergunta e tal, e ele começou a ser meio que contra esportes que geram competição. Porque somos todos iguais, porque ninguém é melhor do que ninguém. E na real, nós somos iguais de forma essencial, mas potencialmente e de forma no resultado, não. Por exemplo, se eu for lutar karatê com você agora, aqui, pode ter certeza que vai dar ruim pra você. Não tem jeito de você falar que confiança é tudo, Thiago. Muito bem. Jogo emocional, você já pega no emocional. Aí o cara já fica na dúvida, entendeu? Mas, cara, eu nunca lutei karatê na minha vida. Então não tem como eu falar pra você que nós somos iguais. Não. Nesse quesito, nós não somos. Perfeito. Você é muito melhor do que eu. Sim. Muito melhor. E isso que faz a gente saber, por exemplo, falando de talento, existem coisas que eu tenho talento, uma predisposição, que essa predisposição, se eu alinhar as minhas habilidades emocionais e técnicas, sim, eu vou entrar em alta performance. Com certeza. Eu vou ser notado, eu vou ter bons resultados fora da média. Mas o lance é eu identificar um talento meu e desenvolver habilidades técnicas e emocionais. Na verdade, eu diria emocionais e técnicas. Se eu aprendo a desenvolver isso, identificando o meu talento, estando no lugar certo, que eu fui realmente criado ali para ser, ou que eu vejo que faça sentido para a minha vida, sim, desenvolvendo essas habilidades, eu tendo a ter muitos bons resultados na minha vida como um todo. Então, esse é uma deficiência que eu vejo muito nas pessoas, de não desenvolver essas habilidades emocionais, sim, de não desenvolver, achar que só o talento dela resolve também. É porque eu sou talentoso nisso. Sim. Eu sei que eu sou bom. Né? E eu queria pontuar também que, tipo, uma das coisas que eu percebi dentro do esporte muitos atletas perdem realmente por conta dos estados emocionais. O Diego acho que até vai concordar comigo nessa parte. Quando a gente treina, né, o campeonato, na verdade, ele só mostra aquilo que a gente fez durante a semana. Ele só vai mostrar o resultado do quanto que a gente treinou, quanto que a gente se dedicou. E aí que entra muito em questão dos nossos estados emocionais. Muitos atletas não conseguem desenvolver a melhor performance dentro do tatame por conta da gestão emocional. Né? Então, tipo assim, eu já sofri muito isso em campeonato. Pensar muito o que precisa fazer, a forma que o atleta luta, e esquecendo completamente o que foi feito durante a semana. E aí, a partir disso, ele cria automaticamente um bloqueio dentro de quadra, impedindo que ele execute aquilo que foi treinado, justamente por não saber fazer uma boa gestão emocional. Então, ele já perde pra ele mesmo. Ele já perde a luta antes de entrar ali no tatame, antes de entrar no ginásio. Exato. Ele já perdeu a luta. Cara, eu queria, falando um pouquinho sobre isso é muito legal que a gente tá falando, porque eu venci isso na prática e assim, é muito comum o brasileiro, de uma forma geral, assim, tem o tal do complexo de vira-lata, assim, sabe? Concordo plenamente. E aí, o que acontece, sabe, Thiago? Às vezes, cara, a gente pega principalmente a garotada, mas eu já vi acontecendo com adultos também. Tá. Mas pega uma garotada que muitas vezes não tem uma condição financeira familiar tão favorável. E eu tenho uma prova, a própria Natália, minha esposa, né? Sempre batalhou pra caramba pra poder ir pras competições, né? E vende salgado, vende brigadeiro, vende pão de mel, e pizza, rifa. Isso. A gente abriu até um açaí lá na academia, né? Então. Açaí. Exatamente. Assim, essa é a realidade do esporte brasileiro, assim. E agora, imagina, um garoto ou uma garota com seus, sei lá, 14, 15 anos, que é bom de karatê e tal,
de repente vê a mãe, o pai com essa puta dificuldade para conseguir mandar e de repente ele consegue e vai. E de repente ele vai para um campeonato na Europa, um exemplo. Aí tá lá ele, na França, na Alemanha, chegou lá com a delegação, aí de repente ele se vê numa estrutura belíssima, as coisas todas funcionando, as equipes, aquilo que ele só viu na televisão e muitas vezes ele fala, cara, puta dificuldade, eu aqui, não sei o quê. A gente tem pessoas que utilizam isso como algo extremamente positivo e falam assim, cara, eu paguei um pau pra estar aqui. Esses caras não vão ganhar de mim fácil. E isso é muito legal, mas é raro. É raro. Infelizmente. O que acontece muito assim, cara, eu tive dificuldade, tô aqui e acho que eu não sou capaz. Por conta disso, por conta do histórico, por conta disso, daquilo. Então, isso é algo que a gente tenta incutir ali na galera. Antes dessas grandes competições, eu falo muito sobre isso, sabe? Do quanto a gente tem que acreditar no que a gente faz, do valor pessoal, e, enfim. O que acontece? Uma crença, aí eu entro muito num jogo que a gente fala aqui, muito na base, e ensina as pessoas. Isso que você está falando é o extrato, é a realidade de quando você tem um bloqueio emocional, quando você tem uma crença negativa. Ela afeta 3 níveis. Os 3 níveis são, número 1, merecimento. Ele não acredita ser merecedor de ter ido viajar para a Europa, de chegar ali na Europa, de chegar naquela competição, naquele nível. Afeta o merecimento dele. Afeta depois a capacidade. Ele começa a se perguntar, será que eu sou capaz de fazer? Será que eu sou capaz de passar para uma próxima fase? Sim. Será que eu sou capaz de vencer aquele que é o top 1 do mundo? Sim. Naquela categoria? Capacidade. E aí afeta a identidade dele. Quando afeta a identidade, ele começa a dizer, realmente eu não sou bom. Sim. Realmente isso aqui não é pra mim. Olha o meu histórico, olha a minha história, da onde eu vim, não é para mim. E aí ele começa a associar o fracasso dele, por exemplo, de toda a jornada dele, à identidade dele. Presta atenção, você que tá ouvindo a gente. Eu ouvi uma frase uma vez do Gilberto Augusto que fala assim, ó, fase não é fim. As fases ruins que a gente vive na nossa vida não é o fim não é nem o gatilho, nem o fim de todas as coisas, só uma fase, é um meio, é um processo. E quando você associa a sua identidade a uma fase ruim, você não performa como poderia, você não cresce como poderia, porque você está associando a sua identidade. Eu sou aquele momento ruim que eu vivi. Sim. Eu sou fracassado, eu sou um derrotado, eu sou alguém que não consegue, eu não mereço. Então você associa identidade à fase. Sim. Isso é terrível para sua performance. É verdade. Agora, também associar a identidade, olha outro sabotador, associar a identidade a uma fase boa. Por exemplo, numa competição, eu venci todas as lutas ali com 9-0, por exemplo. E eu começo a dizer, eu sou bom mesmo. Eu sou bom. É verdade. Então é um provérbio, inclusive, bíblico, que a soberba precede a ruína. Então, quando eu começo a associar uma fase, eu tô passando pela melhor fase da minha carreira. Sim. E se eu acho que eu sou essa fase, a hora que chegar a fase ruim, eu vou querer me matar. Porque eu acredito que eu sou essa fase. Então, eu acho que você vê muito isso dentro da sua realidade ali, com os seus alunos e tudo mais. Você como atleta também, de verem muitos atletas que eles se perdem nesse momento, de achar que eles são uma fase boa ou uma fase ruim. Sim. Você não é uma fase, você é muito maior que qualquer fase da sua vida. Né? Então, quando eu tenho uma realidade muito dura, desafiadora para chegar lá, eu chego lá. E se eu não tenho as crenças certas, os drives certos instalados dentro da minha mente, eu vou me sabotar. É verdade. E aí, a hora que eu chego, que eu preciso performar, eu treinei, cara. Eu treinei para estar aqui. Eu me empenhei a minha vida inteira para estar aqui. Mas se eu tenho uma crença emocional negativa, de repente do meu pai, lá no passado, dizendo assim, isso aí não é para você. Para com isso aí. Isso aí não dá dinheiro. Essa crença vem à tona exatamente nesse momento que não deveria vir. É verdade. Eu me empenhei toda a vida inteira, mas chegou naquela hora da luta, a hora que eu olho para aquele oponente, vem uma vozinha dentro de mim, dizendo, isso aqui não é para mim. Sim. Eu não consigo. E aí naquela hora, todo o trabalho que o atleta teve vai por água abaixo por causa de uma vozinha que ele tem, que sabota ele. Cara, eu tava assistindo recentemente, algumas semanas atrás, teve Campeonato Mundial de Atletismo.
E aconteceu, eu assistindo, né? Claro, não entendo nada de atletismo, mas sou do esporte, né? E aí e entrou uma bateria lá dos, acho que é 110 com barreira feminino. Se alguém estiver assistindo e não existia essa prova no feminino, me perdoe. Mas era a corrida com barreira no feminino. Mas, resumindo, o Thiago, aí entrou a brasileira. Perdoe a brasileira, não sei o nome dela. Mas falaram, né, o pessoal que estava ali comentando, falaram qual foi o melhor tempo dela. Inclusive, ela tinha sido campeã sul-americana e tinha feito X tempo lá da prova dela. E soltou lá e elas correram. Ela fez um tempo muito pior que aquele que ele tinha feito no Campeonato Sul-Americano. Então, assim, ó, e eu, como já vi coisas acontecendo em campeonatos em Europa, a Liga Mundial, com o brasileiro, eu falei, caramba, cara, por que será? Né? Às vezes é emocional, não sei, né? Tô tentando enxergar aquilo que eu vi, né? Fazendo uma ligação com o que a gente tá comentando, né? Mas de repente ela olha pro lado, tá fulana, olha pro outro lado, tá não sei quem. E ela não consegue nem fazer a melhor performance dela por causa disso. Interessante, né? É um jogo muito mental e emocional. Muito. Como é que foi pra você, Bia, esse jogo todo nessa fase sua? Então, na verdade, eu até ia comentar sobre isso agora. Eu aprendi muito em questão disso porque, a Natália foi um baita de um exemplo pra mim, que é a esposa dele. E ela tinha muito uma mentalidade que, tipo, sofrer no treino pra depois se divertir dentro do tatame, né? Porque acaba fluindo de modo natural. Então, eu apanhava demais dela. Real. E eu apanhava muito dela. Literalmente ou literalmente, só... não. Apanhava literalmente. Porque no caso de você... Aqui a gente usa o termo apanhar, mas é metaforicamente, né? Pra ter uma ideia... Não, pra tu ter uma ideia, tipo, ele já tirou até sangue do meu nariz. Eles não tinham dó de mim. Apanhava real. Apanhava real. Eu me lembro desse dia. Olha, tá vendo? E aí... A partir deste momento, tipo, eu tinha uma mentalidade muito, muito forte, que era o quê? Se eu treino pensando já que eu perdi, eu já entrei perdendo. Então, eu não sei se você lembra, só que, tipo assim, eu era o tipo de atleta que eu não gostava muito de aquecer. Eu gostava de deitar, colocar meu fone de ouvido, que eu esvaziava minha mente, às vezes eu até dormia, né? E alguém tinha que me acordar. Então, eu sempre buscava entrar com a mente tranquila. E todas as vezes eu não entendia sobre isso. Não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje do desenvolvimento pessoal. Então, eu sempre buscava esvaziar a minha mente e buscava me divertir dentro do tatame. Então, o momento que eu tomei um chute no nariz, que ele tirou sangue de mim, é porque eu brincava bastante dentro de tatame. Então, eu abaixava a guarda. Às vezes, eu já tomei muita bronca dele por conta disso. E só que uma coisa que o Diego ele me ensinou... Não sei se tu lembra, só que era uma frase exatamente assim. Nunca me preparar para um campeonato, tipo... um campeonato pequeno, tipo um campeonato regional, um campeonato paulista, brasileiro. Sempre visar ser campeão mundial. Porque se eu viso competir e ganhar o campeonato mundial, automaticamente eu já me preparei para a classificatória, paulista, brasileiro, sul-americano e pan-americano. Porque uma campeã mundial precisa passar por essa trajetória. Então, eu sempre focava treinar ganhando um campeonato mundial. Não cheguei a ganhar, só que eu cheguei no mundial. Né? Então, essa mentalidade foi uma das coisas que me fortaleceu muito e eu trago hoje para minha realidade. Né? Então, tipo assim, eu sempre buscar, é um conselho que eu dou para as pessoas, porque hoje eu vejo muitas pessoas querer desenvolver algo, tipo, assim, estralou o dedo, vou aprender uma nova habilidade. Estralou o dedo, bum. Não, é tipo, vou errar. É ter essa consciência que eu vou errar. Só que é ter a consciência, tipo assim, eu quero pagar o preço para desenvolver isso? Eu quero lutar por isso? Eu quero chegar lá? Vale a pena? Vale. Então eu vou ter que sofrer. Eu vou ter que pagar o preço um pouco. Isso é muito importante, só um gancho rapidinho, antes de você concluir. É a importância daquilo que você disse, de um treinador te mostrando uma perspectiva maior do que a sua visão de mundo. Para mim, de repente, uma grande conquista é eu entrar no karatê. Né? Agora, o treinador, ele te mostra lá na frente, ei, vamos olhar mundial. Não, mas o Paulista... Não, mundial, vamos olhar o mundial. O treinador provoca muito essa perspectiva de crescimento, essa perspectiva de você falar assim, eu não sou capaz, mas ele mostra, tira de dentro de você e fala assim, onde você pode chegar aqui. Exato. Inclusive, tu me falou numa reunião, tipo assim...
nunca me comparar com pessoas assim que estão no mesmo nível, né? Porque isso só vai fazer com que eu enxergue, tipo, a curto prazo. Então, tipo assim, é olhar por uma pessoa que já chegou aonde eu quero chegar e começar, tipo assim, pô, se fulano chegou lá, eu também posso chegar. E é sempre o lance, tipo, eu não vou fazer alguma coisa pra ver se vai dar certo. Pô, eu vou arriscar aqui pra ver se vai dar certo. E se não der, eu começo numa outra coisa. Não. Se eu tomei a decisão que, tipo assim, eu vou desenvolver isso, é igual vendas. Acho que você lembra, tipo, eu odiava vender. Eu não conseguia falar no telefone, eu chorava pra vender. E aí eu cheguei no Thiago uma vez e falei assim, não, eu vou aprender a vender. Eu demorei 8 meses? Demorei. Só que eu fiz acontecer. Então, tipo assim, eu não vou fazer alguma coisa pra ver se vai dar certo. Obrigado. Eu vou fazer dar certo. É uma decisão, é tomar decisão. Então, tipo, é ter essa mentalidade. Então, vai errar? Vai errar. Vai fracassar? Vai fracassar. Só que, tipo assim, em cada sementinha que a gente planta de fracasso, existe um tempinho de resposta. É ter paciência, né? É ter paciência e compreender o processo. Legal, muito bom. É isso aí, isso aí. Olha só, você que tá ouvindo a gente aí agora, você quer aprender mais sobre potencial? Provavelmente você já viu muita gente que passa por ali, que tem muito potencial, mas ele não tem o desempenho certo. Uhum. Ele não desempenha bem, ele não aciona hábito, ele não aciona disciplina na hora certa. Uhum. Apesar de ter muito potencial, você olha aquele aluno e fala assim, caramba, esse aluno tem tanto potencial de competir e ir para grandes lugares assim, só que por não ter competências emocionais, habilidades emocionais dentro dele, ele não performa como ele poderia, mesmo tendo muito potencial. E perceba que na nossa vida, provavelmente você já ouviu essa frase assim, ó, nossa, Diego, como você tem potencial para isso? Você já ouviu alguma vez na vida? Para alguma coisa, qualquer coisa, por exemplo, para locutor. Nossa, como você tem potencial para locutor? Sua voz é tão boa, não sei o quê. Até você construir resultado, com aquilo mesmo, sim, era só um potencial, é uma potência interna, que não foi transferida para resultado. Sim. Então você pode olhar para mim e falar assim, nossa, Thiago, você tem potencial para lutar karatê. Você tem potencial. Mas até eu transformar em resultado, entrar em tatame, competir de fato ali, e fazer uma luta acontecer, é só um potencial. E tem muita gente que se acostuma, porque infla o ego, é uma massagenzinha no ego, é uma migalha pro ego. E ele começa a se acostumar com isso. Nossa, como você tem potencial, como você tem potencial. E ela vai se acostumando com aquela coisa que as pessoas vão falando para ela. E ela não transforma aquilo de fato em realidade, em resultado. Uhum. Então, se você é uma pessoa que quer aprender como transformar esse potencial em resultado, na semana da gravação desse Basecast aqui, a gente está abrindo as inscrições aí para você fazer para o Ponto Alpha. Tá? Então, você pode ir lá no link da minha bio no meu Instagram, ou a gente vai deixar aqui, o time vai deixar aqui embaixo para você, na descrição do vídeo, para você que está assistindo no YouTube. Aqui na descrição do vídeo vai estar o link para você ir para o Ponto Alpha, porque a gente tem mais de 80 aulas que a gente fala exatamente disso. Que legal. Aí é fator muito emocional. Tem técnica lá também que a gente apresenta de produtividade, por exemplo, lá dentro e tudo mais. São mais de 80 aulas para você deixar de ser alguém só com potencial, utilizar o seu talento, identificar o seu talento, o seu propósito de vida de fato, produzir no lugar certo, crescer naquela área e depois começar a transbordar e ajudar outras pessoas. Então você vai clicar aqui e vai pro Ponto Alpha e garante sua vaga lá no Ponto Alpha para aprender a fazer isso. Propósito. Como que você enxerga essa parada de propósito de vida? Você acredita que você está vinculado hoje, está vivendo o seu propósito de vida? Se sim, como que você enxerga propósito de vida? Qual que é a crença que você tem sobre isso? Cara, sim, eu gosto muito do que eu faço e eu acredito muito no que eu faço, né? Então, assim, claro, o que é o meu outdoor, né? O que muitas vezes me faz ter convites para aparecer, para estar aqui. Tá. Eu sei que essa pegada de eu estar como coordenador da seleção brasileira, ter viajado, ter sido o cara que teve à frente do karatê no ciclo olímpico e não sei o que, isso é uma coisa que chama muita atenção e tal. Mas, cara, acho que um dos propósitos que eu tenho para mim é muito a questão da formação, da educação das crianças, jovens, adolescentes, sabe? Eu acho que isso é algo que pode ser bem transformador, e isso independe se o cara
vai ser uma realidade no karatê ou não, né? Então, porque assim como a Bia, pô, eu tô muito feliz de estar aqui, de estar vendo a Bia. Eu falei, a gente trocou algumas mensagens de ver que ela tá tendo sucesso, que ela tá feliz com o que ela tá fazendo, né? Tá trilhando um caminho do bem, né? E isso é muito legal. Então, às vezes eu encontro, cara, e é nessas horas que a gente vê o cabelinho branco já, né? Porque às vezes eu encontro, aconteceu semana passada. Uma pessoa me parou, quando a pessoa ainda me para falando sensei, eu falo, opa, já sei de onde é, né? Mas às vezes acontece de parar, opa, Diego, tudo bem, não sei o quê. Cara, treinei com você. É mesmo. Só que assim, às vezes uma garotada que treinou comigo com 7, 8, 9, 10 anos, aí você encontra o cara com 20, um filho, cara, é muito diferente, né? Quando você deu aula para um cara adulto, você passa 10 anos, o cara muda, mas você ainda... Então, quando eu vejo que a sementinha que eu plantei deu frutos no sentido... Pô, cara, tem uma pessoa, eu falo... Hora ou outra eu falo com a Natália, eu lembro dessa história. Durante a faculdade, entrei na faculdade com 17 anos, tive bolsa de estudo por causa do karatê também e tal. E eu tinha que dar algumas aulas por semana, a partir de tal semestre, num projeto social. Na época chamava PET. Se eu não me engano, esse projeto ele está inserido de um outro hoje. Mas PET é a sigla para Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, na época. Acho que hoje é Centro de Atendimento Socioeducativo, algo do tipo. Me perdoe se eu estou falando besteira aí para quem está nesse meio, mas eu dava aula dentro desse projeto. Então, tinha várias clínicas e tinha o esporte e tinha o karatê e eu que ia dar aula. E aí eu me vi numa realidade brasileira que acontece, mas que muitas vezes não é a realidade de muita gente, né? Assim, pessoal muito carente financeiramente falando, afetivamente também. E eu me recordo que tinha um garoto que ia muito bem. E não era muito próximo da minha academia esse local. E aí eu sei que eu conversei com a coordenadora, conversamos com a família e eu abri para que ele pudesse frequentar o karatê. Esse menino não foi campeão brasileiro, esse menino não foi campeão sul-americano, não teve um baita sucesso dentro do karatê, mas ele teve uma vida de sucesso, assim. Hoje ele é um cara que ele abriu a empresa dele, e assim, não é um cara rico, né? Até porque às vezes as pessoas ligam a felicidade à questão financeira, mas é um cara que tem o carrinho dele, é um cara que tem a família dele bem constituída e uma coisa que assim até me emociona. Numa das vezes que a gente tava nessa questão de buscar grana pra Natália viajar, isso, aquilo, esse cara me apareceu com um cheque, cara, de cliente dele no valor de R$400 e deu na minha mão. Falou assim, isso aqui não paga nem um pouco que você fez por mim. Mas eu faço questão, cara, porque você fez uma grande diferença na minha vida, tal. Cara, que mais que a gente precisa, né, cara, assim, então assim, pô, esse é o meu propósito, cara, sabe? Eu consegui, através do esporte, cara, levar o valor e a importância da disciplina, do respeito, da honestidade, de ser leal, sabe? Isso é uma coisa muito legal. Sim. O que você faz é um meio para atingir um fim muito maior, né? Que você gera um treinamento para a vida das pessoas mesmo. Porque o mesmo princípio que ela utiliza no esporte, por exemplo, ali junto com você, ela vai utilizar para a vida como um todo. Eu, por exemplo, comecei a treinar forte agora. Forte assim, um pouco mais com empenho maior e tudo mais. Musculação recentemente, uns 4 meses atrás. Tá. E eu percebi que o princípio da musculação, por exemplo, é um princípio que você tem muito pra vida, né? Ou você empurra aquele peso, meu amigo, ele vai vir e vai te esmagar. Sim. Né? E você tem que aprender a canalizar a agressividade nos lugares certos mesmo. Eu falo muito pra galera aqui, a gente tem uma imersão de 2 dias, e em uma das matérias a gente fala sobre energia masculina e feminina. E eu falando da energia masculina, o quanto é importante, falando especificamente agora do masculino, o quanto é importante o masculino ser agressivo.
mas na coisa certa. E o esporte, por exemplo, o cara tem que ser agressivo. Se o cara não for acionar a agressividade, ele vai apanhar. E na vida é assim, ele tem que ser agressivo, mas na hora certa, canalizando a energia dele, tendo inteligência emocional. Um cara de karatê, por exemplo, que luta karatê, você não sai na rua batendo em todo mundo. Com certeza não. Você não sai na rua roubando briga. Porque exatamente o que o karatê te ensinou, o esporte te ensinou, é equalizar a sua emoção. Exatamente. É equalizar a sua energia, canalizar a energia só na hora que precisa canalizar a energia. É verdade. Então você não fica gastando energia à toa. Sim. Então eu falo muito pra galera de a importância desse contato com o esporte durante toda a trajetória da sua vida, porque isso vai impactar todas as áreas da vida. Sim. A Bia, por exemplo, hoje utiliza esses princípios que ela aprendeu no esporte, de disciplina e tudo mais, que ela aprendeu muito com você, hoje para vendas. Sim. De estudar sobre isso, de aplicar e de persistir, volta e toma uma pancada, entra na minha sala, toma uma pancada, volta e faz. Sim. Né, Bia? Mas não é pancada física mesmo, não. Você A física deixa comigo. deixa com você, é melhor. Falar no tatame. É até legal você falar sobre isso, porque em vendas, realmente, eu passei a ter essa percepção. Né? Tipo assim, a vida de um vendedor e a vida de um atleta, elas são muito similares. Porque dentro do esporte, a gente toma muito não, né? Tanto não na hora de conseguir um patrocinador, tanto não na hora de, tipo assim, às vezes você vai competir, você se classifica, você vai competir, você vai pra fora, você vai competir. Aconteceu o meu primeiro sul-americano. Fui pro Paraguai, me roubaram lá dentro. Roubaram todos os meus equipamentos, tinha acabado de comprar equipamento homologado, que na época só podia equipamentos oficiais, né? Tipo Adidas, Arauasa, e eram os equipamentos mais caros. Então, tipo assim... Ainda hoje, né? Hoje é assim, né? Aí, o que eu fiz? Eu levantei recurso para comprar, comprei, fui viajar, roubaram meus equipamentos. Meu primeiro sul-americano. Então, a hora que eu voltei para casa, tipo, tive dificuldade de voltar para casa porque meu passaporte estava junto. E aí eu tive que, tipo assim... continuar, né? Então, ou eu parava ou eu continuava. E em vendas é a mesma coisa. Em vendas eu vou tomar não. Então, ou eu continuo ou eu paro. Então, eu vejo que tanto em vendas quanto no esporte, eu tenho que ter a mesma resistência. Eu tenho que ter a mesma resistência e mandar os mesmos comandos para o meu cérebro. De tipo assim, continua, continua. Continua, uma hora vai, continua, não para. Pô, deu errado agora? Continua. Então, eu vi que através do esporte, além de determinação, constância, eu desenvolvi muito a resiliência, né? A resiliência de, tipo assim, continuar, né? Então, o continuar, ele é muito importante a ponto de, tipo, não é só para vendas, né? É o todo, assim, na vida. Então, é continuar em busca daquilo que eu desejo, né? Independente do preço que eu tenho que pagar. Então, tipo, eu acho que uma mensagem que eu posso trazer aqui hoje é que o mundo, a vida, ela depende muito da resiliência. Em qualquer área. Em qualquer área. Tipo assim, tu quer desenvolver inteligência emocional. Você tem que ser resistente, porque você não vai desenvolver da noite pro dia. Você vai ter que passar por vários BOs. Você vai ter que passar por crises. Né? Então, tipo assim, aprender a governar na crise é o que faz a vida se tornar apaixonante, digamos assim. Essa parada de resiliência pra gente ir pro fim, né? Eu vejo que muito que a gente precisa não só pro esporte, mas pra vida como um todo, tem a resiliência, que é basicamente você tomar pancada e você aguentar a pancada que você toma, né? Exato. Você ser resistente ali, resiliente com as pancadas que você... Exato. Agora, antifragilidade é um outro movimento. E é uma das coisas que começou a mudar o meu jogo também, antifragilidade. O que é alguém antifrágil? Cada pancada que ele toma torna ele mais forte. Cada golpe que ele toma, ele fica mais forte. Aquilo ali se converte a energia e ele fica mais forte com aquela pancada. Melhor do que resiliência. Então. É o outro nível da resiliência, é você desenvolver a habilidade de aguentar a pressão. Aguentar tomar pancada. A antifragilidade é que cada pancada que você toma te torna mais forte. Você fica mais forte com aquilo. Então essa é a habilidade do antifrágil. Tem até um livro para quem gosta de leitura, chama Antifrágil. Só que você não vai ler porque você tem preguiça de ler. É um livro grande, né? Mas se você não tiver preguiça de ler, vai lá, Antifrágil. Um excelente livro para você aprender a se tornar mais forte com as pancadas. Pra gente encerrar, quero que se você puder compartilhar uma pancada que você tomou, que te tornou mais forte e te fez chegar até hoje. De repente você teve que superar aquela parada e aquele momento, de repente, que você possa compartilhar, claro. Thiago, essa fase, esse momento, eu tive que me tornar mais forte. E eu cheguei onde eu cheguei
porque eu utilizei aquela energia e hoje eu estou aqui. Sim. Cara, eu acho que a última... eu comentava com a Bia um pouco mais cedo. Eu passei por um período aí nesses meus últimos 2 anos que teve essa questão aí da pandemia e tal, mas que coincidentemente aconteceu o ciclo olímpico nesse período também, né? E eu, por ter assumido aí a coordenação da seleção e estar à frente desse momento do karatê brasileiro, eu acabei me ausentando muito. Eu fiquei muito fora. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? O Nicolas, que hoje tem 6 anos, a Betina, que tem 4, né? E assim, mas eu acho que seria até um egoísmo da minha parte não citar a minha esposa também, né? A Natália. A Natália, que foi campeã dos Jogos Pan-Americanos, minha esposa, que ganhou o Campeonato Brasileiro durante 12 anos. Enfim, é uma atleta realmente bem... Durante 12 anos campeã? Ela foi campeã brasileira. Não, você não tá entendendo. Uma coisa é você chegar lá, outra coisa é você permanecer lá. Exatamente. Ela permaneceu muito tempo, cara. Sim. Então, assim, a gente passou por um período aí muito complicado. Porque primeiro que ela estava no momento de transição de carreira, né? Então ela teve filho, voltou, aí teve o segundo, aí estava tentando voltar, né? Após o nascimento da Betina. E a gente se viu numa situação de que eu estava muito ausente por conta das minhas viagens, ela tendo que fazer um baita de um esforço para se manter em treinamento, mas com 2 crianças pequenas em casa. Quem tem criança pequena em casa sabe a dificuldade que é. E então, assim, foi muito difícil para mim. Eu acho que esse período me fez valorizar ainda mais, sabe? O papel, a importância da família, a importância da presença, sabe? E a presença não é só física, né? Porque eu tentei me fazer muito presente, né? E então, assim, foi um período que me fez repensar a vida como um todo, sabe? Questão dos propósitos mesmo que a gente falava. E eu fiquei um período muito sozinho, assim. Apesar de eu estar muitas vezes... eu fiquei muito tempo com uma atleta na Sérvia, às vezes no momento que estava nevando, e eu estava com ela no momento do treino, mas depois era cada um no seu quarto de hotel, enfim, e sabendo de todas as dificuldades que estavam acontecendo aqui, e tendo que ser o treinador, e pensando e ajudando, e ouvindo muitas vezes as dificuldades da atleta, dos atletas que eu estava, e tentando ser o braço forte para eles, e tentando ser o braço forte para minha casa também, e tentando não levar para casa as minhas angústias, as minhas frustrações, as minhas fragilidades, que todo mundo tem, obviamente, né? Então foi um momento que eu tive que ser ali tentar ser, né? Mesmo que aparentemente ali uma fortaleza, mas que, por um outro lado, me fez enxergar muita coisa. Hoje eu estou muito feliz de estar mais próximo, de poder estar mais presente, inclusive, né? Presencialmente. E foi um momento de muita resiliência também. Foi um momento que eu aprendi o quanto é importante a gente valorizar as pessoas, os momentos, né? Às vezes, chegava final de semana, era muito difícil, porque durante a semana eu sabia que eu ia estar trabalhando pra caramba, as crianças iam estar na escola, não sei, mas às vezes chegava no domingo, né, cara, que você ia ter o almoço em família, que você ia poder passear e não sei o quê, e que isso não ia acontecer. E assim, e não era uma semana, 2 vezes, foram meses longe, então foi muito complicado, assim. E pra mim, eu acho que foi uma das pancadas que eu tive de estar longe e ter familiar, muitas vezes que ao longo desse período eu estar fora, de falecer. Então foi difícil, assim, sabe? Mas é isso que você falou. Acho que a gente vai aprendendo, a gente vai ficando cada vez mais forte e aprendendo a lidar também com essas emoções todas, né? Boa. Excelente.
Isso, com certeza, faz a gente voltar para essa base familiar. Um dos princípios que a gente fala muito aqui, que a gente valoriza muito, é a família. Que legal. Então, você pode crescer quanto for, cara. Você pode ser bem sucedido, você pode fazer tudo, você pode fazer dinheiro pra caramba, ser o melhor do mundo naquela categoria X e tal. Mas, meu amigo, uma hora você vai olhar e você fala assim, cheguei aqui. Que é esse lugar de chegar lá, sabe? Todo mundo tem um lá. Dia que eu chegar lá. Mas chegar lá sozinho não faz sentido. Não faz sentido. Você chega lá e você fala assim, tô sem minha família, Sim. tô sem meus filhos, tô sem os amigos que são importantes pra mim e tô sozinho. Sim. Chegar lá sozinho não faz sentido nenhum. Exato. Por exemplo, você viajou pra grandes lugares do mundo, né? Cara, você falou alguns países aqui e tal, mas tá lá. E não ter quem realmente importa, né? Tipo, pra nós, assim, tipo, sua família, seus filhos. O que adianta? Então, é o seguinte, você pode performar como for. A gente falou muito de performance, né? Aqui, se pudesse resumir muito esse podcast aqui, é sobre performance. Elementos que podem aumentar a sua performance. Sim. Mas você pode performar muito bem. Se você não tiver uma base forte, familiar, alguém que você possa recorrer, alguém que você pode chorar, que você pode se alegrar e estar junto de verdade ali, se você não valoriza isso, você tende a um fracasso permanente aí e não crescer como poderia. Então, volte para essa base, reestruture essa base. Acho que é uma mensagem muito importante aí para dar. Perfeito. Um último recado, Bia, para dar para a galera? Não, eu queria até complementar sobre isso que o Diego disse, porque foi o que me levou pro fundo do poço, se for parar pra pensar, né? Porque minha carreira de atleta, ela terminou quando eu perdi meu pai, né? Então, tipo assim, eu tava foi emocional total ali que me fez sair do esporte. Por quê? Eu tive uma lesão na minha posterior, acho que foi um dia antes da seletiva, e eu tinha acabado de perder meu pai, rasgou minha posterior, tipo, faltando 1 minuto para acabar o treino. E eu não sabia, eu estava pronta estrategicamente, taticamente, fisicamente, menos mentalmente. Então, eu ter perdido o meu pai naquela fase com 15 anos de idade, por mais que eu não estivesse tão próxima a ele porque ele estava internado, era minha figura paterna. Né? Então, tipo, ali foi onde eu olhei para a situação toda, eu caí num estado de depressão profunda, eu nem sabia. Né? Então, tipo assim, eu perdi, digamos, o meu treinador ali, né? O meu pai mesmo, meu melhor amigo. Então, eu entrei num estado, assim, que, tipo, até hoje, se você for me perguntar, eu não sei te dizer exatamente o que me levou a entrar lá. Porque eu só entrei, né? Só entrei, assim, tipo, foi. E é muito louco, porque por mais que a gente busque querer voltar, desenvolver... Eu tentei voltar várias vezes pro esporte. Só que naquele momento é como se eu tivesse perdido junto o amor pelo esporte. Porque o meu pai era um atleta. Então foi meio que uma modelagem que eu tive ali. Então eu aprendi isso... Foi um trabalho que a gente teve aqui, né? De eu voltar a ter esse sentimento assim familiar, porque foi uma coisa que me afastou muito da minha família, inclusive. Trabalhei demais, foi uma conquista ter colocado de volta nos meus valores, né? A família. E eu falo que, tipo assim, hoje, poder ter esse sentimento, poder estar sonhando de novo em construir uma família, em poder, tipo assim, olhar por esse lado, ter um carinho maior. A base, inclusive, me trouxe, através do Maestria Vocacional, essa percepção de olhar, porque tem uma matéria aqui dentro do MV que chama o Fundamento, né? Que a gente fala sobre família. Então, ver famílias sendo restauradas, casamentos que já foram restaurados aqui dentro. E a gente vê que a família, ela é, sim, a maior instituição da Terra. E sem famílias fortes, a gente não constrói absolutamente nada. Né? Então, a gente pode ter tudo. Só que o que de fato é ter tudo se a gente não tem nada, não tem com quem compartilhar? Né? Porque... de que adianta material, do que adianta um poder aquisitivo alto, se a gente não tem com quem compartilhar os momentos, né? Porque são as experiências realmente que cravam o nosso coração, não são materiais. Então, a partir do momento que a gente aprende a desenvolver, a ter esse entendimento, a ter essa sensibilidade e começar a valorizar melhor as pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que precisam disso, né, a gente realmente atinge um outro patamar. Não falo um patamar aqui do mundo físico, só que do mundo espiritual. Né, porque tem muitas pessoas que, infelizmente, hoje não conseguem ter um bom relacionamento com Deus por conta de um bloqueio paterno. E era o bloqueio que eu tinha.
né, por ausência do meu pai ali me projetando como filha, né, porque ele ficou muito tempo internado, eu não conseguia ter um relacionamento com Deus. Eu não sabia o que era Deus. E até que o meu primeiro contato com Jesus foi através do MV. Né? Tipo, eu fui entender quem era Jesus, eu fui, tipo assim, buscar conhecer a Deus, a ter essa intimidade, depois que eu vim pra base, de fato. Porque eu olhava, tipo, se fosse olhar para Deus e olhar para o meu pai, é ausência. Sim. Então criou esse bloqueio de espiritualidade, né? Então, que nem eu não tinha percepção nenhuma. Então é importante, é uma das coisas que eu queria deixar, inclusive, de mensagem, né? Pais, pai e mãe, se façam presente. Né, se façam presente assim na vida dos filhos, porque vocês são os treinadores deles. Né? Então, assim, por mais que os filhos, eles vão errar, não tem como. Se você errou no teu passado, seus filhos vão errar agora no presente. Só que depende muito da forma que você vai conduzir os seus filhos. Né? Porque quanto mais você dá bronca, quanto mais você senta para conversar, não é isso que vai ensinar. O exemplo é o que arrasta. Então, seja o exemplo dentro de casa, que aí você verá bons resultados na vida dos seus filhos. Fechou. Muito bom, muito bom, muito bom. Isso aí, gente. Queria agradecer a vocês. Diego, muito obrigado. Você, um convidado aqui pela primeira vez aqui na base, né? Você esteja sempre à vontade para vir aqui quando quiser, tá? Muito obrigado por ter vindo aqui, dado essa mensagem pra galera, ensinado algumas coisas aí pra nós, tá? Pra nós todos, inclusive pra mim, tirando esse mundo do esporte, trazendo pra nossa vida como um todo. E Bia, por ter provocado esse encontro aqui, já é de casa, mas muito obrigado aqui por ter provocado esse encontro e poder gerar esse ensinamento. Valeu, Thiago. Obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo. Foi um prazer estar aqui. Show. E aprendi também bastante. Viu? Tenho certeza que as suas aulas aí são muito boas. Vou virar aluno seu ainda. Vem assistir uma palestra nossa. Legal. Aí, obrigado, Bia, também, tá? E é um prazer estar aqui. Valeu, Diego. Galera, muito bom. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder e nos vemos num próximo Basecast.